Bom, eu quero falar então, como eu iniciei, sobre oração e santidade. Se você quiser anotar aí, nós vamos ler várias escrituras. Espero que você tenha tomado café antes. Mas eu gostaria que vocês anotassem as escrituras. Talvez algumas delas vocês não tenham tempo de abrir, mas prestassem bastante atenção, porque eu queria muito encorajá-los a gente entrar numa rotina, né, de oração, né, de relacionamento com Deus melhor do que o que nós temos vivido naquele momento. Então, oração e santidade, disciplinas para a caminhada até o Pai. E, bom, todos que estão presentes aqui certamente estão interessados em aprender mais sobre relacionamento com Deus. Do contrário, estariam aqui. E acredito que hoje, né, Deus nos dará uma grande oportunidade de refletir um pouco mais sobre essa questão da oração, refletir sobre esse caminho, né, essa ferramenta que a gente usa e necessita usar para conhecer Deus e provar no sentido de experimentar o sabor da bondade de Deus. O apóstolo Paulo, certa vez, disse que deveríamos imitá-lo porque ele era imitador de Jesus Cristo. E pensando na imitação de Jesus Cristo, eu queria que a gente começasse refletindo sobre um ponto que a gente deve realmente imitar bastante, que está lá em João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Lá diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E também, em Mateus 11, versículo 28 e 30, então, eu vou encorajá-los a anotar, porque eu acho que nós não vamos ter tempo de abrir as escrituras em todas as vezes. Lá em Mateus 11, 28 e 30, as escrituras falam assim, Jesus dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração. Nesse contexto de aprendizado, eu escolhi duas coisas que podem ser consideradas fundamentais para nós aprendermos de Jesus Cristo. Como falei, oração e santidade. É interessante que Jesus, ele fala assim para os que estão sobrecarregados das coisas desse mundo: tomem sobre vocês o meu jugo. Olha que coisa interessante. Você está cansado e Jesus fala assim: ó, toma o jugo aqui para você carregar. Interessante isso, né? Mas para entender isso, a gente precisa ter uma relação com Deus, porque senão, de fato, se nós não entendermos o que a gente vive com Deus, esse jugo que Cristo fala que é leve, ele vai ser pesado. Então precisamos de ter relacionamento com Deus para poder compreender essas coisas. A oração, ou seja, se a gente quiser se relacionar com Deus, com o Pai, a gente precisa começar pelo menos conversando com Ele, depois orando. Lá em Marcos 1,35, é uma escritura muito conhecida da maioria aqui, diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Nós já temos falado sobre oração aqui com solteiros em dezembro. A gente teve um tempo com mais ou menos uns 30 dos que estão aqui, em que a gente falou algumas coisas que eu vou repeti-las hoje, porque eu acho necessário alcançar o mundo todo com essa mensagem. E nas escrituras, na Bíblia, são várias escrituras, né, que nos ensinam, que mostram Jesus em diversas situações que indicavam a sua procura por Deus por meio da oração. Jesus personificou em diversos momentos que é impossível manter proximidade de Deus sem uma vida de
oração. Talvez de todos os seres viventes, Cristo tenha sido o único que, quem sabe, usando o raciocínio humano, poderia justificar uma vida displicente e fraca em oração. O que eu quero dizer, ele era filho de Deus, ele estava com Deus desde o princípio. Talvez por isso ele poderia dizer: para que eu vou orar? Eu conheço Deus, eu estive com Deus desde o princípio dos tempos, como fala em João, né? Então para que eu vou orar? Se eu já conheço tanto meu Pai, se eu vim dele, se ele me mandou, para que eu vou orar? Humanamente falando, se ele cedesse a essa tentação, talvez ele seria o ser humano, o único ser humano que poderia justificar uma vida fraca de oração. Mas pelo contrário, Cristo foi dos homens, talvez o homem mais intenso em oração que esse mundo já conheceu. Ele começou, para começar o ministério dele, ele começou lá com um jejum de 40 dias e 40 noites. Poucos homens fizeram isso. Mas isso tudo com o objetivo de conhecer a vontade do Pai. Conhecer a vontade de Deus. Lá em Lucas 22, 39, não precisa ir lá agora, Lucas 22, 39, a Escritura ensina que costumeiramente Jesus orava no Monte das Oliveiras. Ele ia constantemente ao Monte das Oliveiras e certamente não era para apreciar a beleza de Jerusalém. Ele não ia para ficar contemplando: olha lá o templo bonito, olha que legal, olha lá a guarda romana, olha lá o pessoal batendo continência. Jesus ia lá para orar, como foi nessa escritura. Tirar tempo para se aproximar de Deus, entender a vontade do Pai e executar a vontade de Deus. Jesus tinha então uma vida contínua de contato com Deus. E por meio dessa vida contínua de oração, ele buscava lidar com as situações que ele enfrentava diariamente. Não eram só as situações dele, Jesus, mas eram as situações do ministério que ele estava ensinando. Sem oração é impossível a gente pregar a palavra de Deus. Sem oração, como é que nós vamos falar de Deus para o outro? Sem oração, como é que nós vamos dar conta até mesmo da nossa própria vida? Isso é impossível. E para quem está chegando hoje, o que é uma oração? Se você dá uma vasculhada nos dicionários, né? Eu leio alguns, fala basicamente a mesma coisa, mas diz que oração é uma prece ou reza dirigida a Deus. Trata-se de um ato religioso no sentido de religar a Deus, que a palavra religião significa basicamente isso, religar, né, a Deus, no qual o homem procura manter uma ligação com Deus através da súplica, da ação de graças, do louvor, da adoração, entre outros propósitos. E foi essencialmente isso que Jesus praticou e também nos ensinou. A oração é então a nossa ferramenta mais poderosa e mais direta de comunicação com Deus. É a forma mais direta que você já é cristão, já é batizado, que você que está chegando hoje, que está nos visitando, é a forma mais direta que nós temos de comunicar com Deus. E isso é maravilhoso. Maravilhoso entender que o Criador de tudo que a gente vê, ele tem tempo para poder nos ouvir. Nessa ferramenta, Cristo se fortalecia espiritualmente, crescia em poder, crescia em domínio próprio, crescia para vencer o pecado. Por meio da oração, Jesus, quando esteve na terra, viveu como uma verdadeira fonte de água viva. Jesus era abundante em dons, abundante em misericórdia, abundante em amor, abundante em domínio próprio. Esse é o plano de Deus para nossas vidas, que nós também nos tornemos pessoas abundantes em graça, abundantes em misericórdia, abundantes em perdão. E também por meio da oração, Jesus obteve o poder necessário para cumprir o seu papel aqui na terra. Além de ser praticante da relação contínua com Deus por meio da oração, Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Vocês podem anotar isso, Lucas 11, de 1 a 4.
Os discípulos vão a Jesus e pedem Jesus para orar. Mas é também em Mateus, no livro de Mateus 6, no versículo 5 a 8, Jesus nos dá várias orientações sobre com que oração deveríamos orar e dirigir a Deus. Mais especificamente, em Mateus 6, do 9 ao 13, Jesus nos presenteia com um modelo de oração, que eu vou repetir aqui hoje. E esse nós pode ler juntos. Mateus 6, de 9 a 13. E todos vão reconhecer esse versículo, esses versículos que não foram escritos para se tornarem mera repetição, mas foram escritos como uma orientação para que avaliemos nosso coração e nos dirijamos a Deus de maneira correta. Então Jesus diz assim para os discípulos, em Mateus 6, 9 ao 13: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Cristo inicia, se a gente fizer uma análise desse modelo que Jesus nos dá, Cristo inicia a oração chamando Deus de Pai nosso. Mesmo habitando os céus em dimensões muito superiores à nossa, esse Pai que é nosso é um Pai presente, é um Pai que quer uma relação estreita, íntima e afetuosa com cada um de nós. É assim que Cristo apresenta esse Deus até nós. E quando oramos todos os dias, pela manhã, deveríamos nos dirigir a Deus com esse espírito. Olhar para Deus, saber que Ele é meu Pai, o seu Pai também. É isso que Deus quer, que é uma relação íntima, próxima, afetuosa conosco. Deus não é um Deus distante. É um Deus que criou tudo que a gente vê para se aproximar de nós. Jesus, em seguida, ele reconhece a santidade de Deus. Então Cristo não simplesmente repete um texto, mas declara com entendimento: santificado seja teu nome. Mas o que especificamente nós entendemos sobre santificado? Qual que é nosso entendimento sobre isso? Nós entendemos essa santidade de Deus. Isso é claro para nós, em nossas mentes. Quando nos dirigimos a Deus, nós entendemos que estamos dirigindo a um ser que é santo. Dizer que Deus é santo é dizer que no Pai há atributos que não existem em nós, seres humanos. Deus é santo. Isso quer dizer que em Deus inexiste orgulho. Você se lembra da última vez que você sentiu orgulho ao ser confrontado por alguém? Quando seus nervos tremeram, seu sangue ferveu. Você se lembra qual foi a última vez? Isso inexiste, não existe em Deus. Isso é maravilhoso, porque você vai se comunicar com um ser que não tem aquilo que você quer se livrar. Podemos aprender demais com Deus. Em Deus há ausência de ira pecaminosa. Em Deus há ausência de impureza, de duplo sentido. Em Deus há ausência de ódio, de impaciência, de ansiedade, de partidarismo. Enfim, em Deus não existe uma série de desvios e pecados que muitas vezes dominam os seres humanos. Isso é maravilhoso. Nós vamos falar mais na frente sobre santidade, porque
Estar próximo de Deus nos ajuda a sermos santos, nos ajuda a abrir mão daqueles pensamentos que a vida inteira a gente cozinhou em nossas cabeças. Então, é fantástico estar próximo de Deus, porque com Ele também aprendemos a ser santos. O versículo 10 nos ensina que na oração nossa atitude deve ser a de aceitar a vinda do reino de Deus, bem como aceitar a vontade de Deus de maneira integral, aqui na terra e também no céu. Então, ao nos dirigirmos a Deus, o ideal é que aceitemos sua vontade em nossas vidas. Há coisas que sonhamos e não se realizam, não é verdade? Quantos sonhos eu já tive na minha vida que não se tornaram realidade? Quantas coisas sonhei no meu coração e não se tornaram realidade? Mas como nós nos portamos diante dessas situações? Como nós nos portamos? Por exemplo, você quer ter um emprego bacana, mas por alguma razão você não consegue. E você clamou a Deus por aquilo por anos, mas você não consegue ter aquele emprego. Como você reage? Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, ou não, eu não aceito isso. É um absurdo, porque trabalhar é justo, no final de contas, não? Eu não sou preguiçoso, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero conquistar muitas coisas. Isso é justo. Isso é justo aos olhos de quem? Seu? Claro que não estou indicando aqui que você deva ser um vagabundo. Mas se Deus te dá um trabalho mais simplório, é a vontade dele. Estamos dispostos a aceitar essa vontade do Pai. Então, às vezes, a gente começa a racionalizar as coisas. Não, isso aqui eu tenho que ter, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter prosperidade, eu tenho que ter saúde, opa, peraí. Seja feita a tua vontade. É isso que Jesus nos ensinou. É com esse coração que a gente deve se dirigir a Deus. Talvez a gente está patinando na fé há muitos anos, porque nós estamos esquecendo de dizer a Deus. Eu não estou falando que a gente tem que aceitar isso cabalmente, né? Nós somos de carne, nós somos. Muitas vezes eu discordo de Deus. Eu acredito que muita gente discorda, não podemos ser hipócritas, viu? Dizer que não, eu discordo muitas vezes de Deus, mas temos que ser honestos com Ele. Falar, Pai, me perdoa, é difícil aceitar isso aí, né? Mas, se nós temos o desejo de agradar a Deus, o nosso coração vai mudar. E nós vamos ser capazes de aceitar a vontade de Deus, que muitas vezes é contrária à nossa vontade, aquelas coisas que a gente sonha e que às vezes não acontecem. Hoje eu sou grato por alguns sonhos que eu tive no passado e não aconteceram. Porque eu gastei talvez 15 anos para enxergar a vontade de Deus. Eu sou grato. Então às vezes toma tempo, mas para isso precisamos ser submissos o suficiente para sermos reverentes com Deus e aceitar as negativas dele. Às vezes negativas sucessivas nas orações de Deus. Nesses casos, quando não aceitamos, nos rebelamos diante de Deus, que por alguma razão não atende nossos desejos, ou simplesmente não entendemos que Ele é santo, não entendemos quão grande é a visão que Deus tem para nossas vidas, e nos focamos naquilo. O correto é aceitarmos a vinda do reino dele, tal qual ela veio, tal qual Ele permite, e aceitarmos a tua vontade. Como temos andado nessa área? Como temos nos dirigido a Deus? É claro que lá no versículo 11 há um grande espaço para nossos pedidos pessoais. E talvez essa seja a parte da oração que a gente mais usa. E não é um pecado, podemos pedir. E como não vamos pedir pelo alimento, como não vamos pedir pelo trabalho, como não vamos pedir para ter paz, temos que pedir, muito pedimos. Mas é bom também pedir para fazer a vontade de Deus. São pedidos bons também, importantes.
versículo 12 nos ensina o que coração devemos buscar a Deus a respeito do perdão das dívidas, né? Pedir perdão porque também perdoamos. Sermos perdoados na medida que perdoamos. Isso não é fácil. Isso é difícil de orar. E para ser bem honesto, essa oração, orar essa oração, fazer essa oração integralmente, repetindo as palavras, mas colocando elas no coração, não é tão fácil. Perdoa nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa nossos pecados assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Alguém aqui quer ser perdoado por Deus pela metade? Não quer. Então é difícil isso, não é? Porque nós temos perdoado integralmente a todos que nos ofendem. Integralmente. Você consegue orar, Pai, perdoe-me do mesmo jeito que eu perdoo os outros. Isso é um nível elevado de oração. Mas nós precisamos trabalhar nossos corações para chegar lá. Relacionando com Deus, isso é possível. Queremos ser perdoados de maneira total e completa. E por isso também precisamos aprender a perdoar o próximo de maneira total e completa. De maneira que não sobre nenhum resquício, nenhuma mancha de amargura em nossos corações. Esse é o propósito. Essas são as coisas que Deus quer nos fazer experimentar. Nos traz profunda alegria. Sem uma vida de humildade expressa a Deus por meio da oração, nós somos incapazes de resolver conflitos, de perdoar, de amar, de seguir em frente e também de sermos perdoados por Deus. O conflito sempre existe entre as pessoas, dentro e fora da igreja. A questão é o quanto amamos a Deus primeiro, o quanto estamos ligados a Deus. Porque quanto mais ligados, quanto mais próximos, quanto mais íntimos de Deus, somos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem integralmente. E assim eu tenho perdão integral de Deus também. A oração termina, quase conclui, um pedido para vencer as tentações, porque sem vencer as tentações é impossível a gente agradar a Deus. Essa parte em especial ela precisa ser frequente, e muitas vezes precisa se tornar súplicas em meio a lágrimas, se desejando de fato agradar a Deus. Um outro exemplo bíblico de como nós devemos nos comportar diante de Deus está lá no Salmo 63. Anota só, porque todo mundo conhece isso aqui. Lá diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta, sem nada. Quero contemplar-Te no santuário, estar no Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto eu viver, e em Teu nome levantarei minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete, com lábios jubilosos, e a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite. Esse coração, irmãos, nós precisamos buscar. E não vamos ser hipócritas, e todos estamos nesse nível. Eu não estou assim com tanta sede. Mas quanto mais me aproximo de Deus e percebo a grandeza de Deus, minha sede por Deus aumenta. E minha repulsa pelas coisas do mundo também aumenta. Quanto mais me aproximo de Deus, mais consigo observar esses valores dele e ser capaz de exaltar, de exultar o nome de Deus. Lá em Abacuque 3, 17 e 19, não precisa ir lá, só vou citar. Abacuque 3, 17 e 19 fala que ainda que faltem uvas nas videiras, azeite, lá nas oliveiras, azeite lá nas plantações, enfim, ele descreve uma situação de miséria completa. Ainda assim eu vou bendizer o nome de Deus, ainda assim vou louvar o nome de Deus. Então, ainda que você tenha perdido tudo,
Ainda que você passe por uma situação, como passou Jó, de perder tudo, ainda assim há motivos para glorificar e honrar o nome de Deus. Ainda assim há motivos, e ninguém aqui nesse espaço, ninguém no mundo talvez, esteja numa situação de total miséria, mas ainda assim temos motivos para louvar a Deus. Isso obviamente se nós temos relacionamento com Ele. Se não tivermos, nós vamos ter motivos para até maldizer o nosso Pai. E é claro que nós estou dando um exemplo aqui de uma oração que funciona, mas eu quero exemplificar também uma oração que não funciona. Vamos lá em Lucas 18, do 10 a 14. Lucas 18, do 10 a 14. Eu estou dizendo que a gente ir com o coração correto, a oração funciona no sentido de que ela nos justifica, ela nos dá paz. Não que os seus pedidos vão ser aceitos. Amém? Não é que seus pedidos serão aceitos, mas que essa oração nos deixa em paz, independente da situação que estivermos vivendo. Lucas 18, 10 a 14. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, irmãos, temos 2 situações aqui. O pessoal fala muito sobre que a gente deve amar fora da caixinha. Isso aqui mostra que o amor de Deus é fora da caixinha. Depois eu quero ensinar a falar sobre esse negócio de amar fora da caixinha. Tem muita dúvida sobre isso. Isso é amar fora da caixinha, porque a gente olha para aquele fariseu: pô, esse cara é demais. Por fora, ele é demais, ele é incrível, veja só o que ele faz. E olhando para aquele publicano, aquele cara que é mal afamado, né, com uma má fama, mas aquele publicano no íntimo, como é que ele chega para Deus? Deus, eu não presto, eu sou um pecador. Esse homem é justificado. E da mesma maneira, se nós não chegamos para Deus em nossas orações diárias, sem reconhecer que a gente nós vamos ter muita dificuldade de nos comunicar com Deus. E talvez você vai viver 50 anos na igreja sem mudar nada de relevante na sua vida. Os anos que você passar na igreja, se você não se dirigir a Deus de maneira adequada, vão servir apenas para te tornar mais sério e orgulhoso, se você não vai para Deus da maneira adequada. Se oramos sem entregar nosso coração, dificilmente saímos justificados da oração, saímos em paz. E nós precisamos sair em paz de nossas orações. Isso mostra que entregamos nossas ansiedades a Deus. Cristo fala isso uma vez: entregue suas ansiedades, né? E é a vontade de Deus. Então nós precisamos orar. Às vezes a gente realmente sai de uma oração sem paz. Quantas vezes eu já saí de minha oração e falei: Deus, não foi o suficiente. Né? Mas por quê? Porque meu coração não estava entregue. Porque eu ainda estava com coisa que no fundo eu não estava aceitando. E precisava sentar e orar de novo, até que enfim entregava os pontos e deixava Deus cuidar. É assim que nós precisamos sair. Se você está desistindo cedo de encontrar Deus de manhã,
encontrar paz em Deus, com cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Como uma vez o Fabrício comentou, se você sai da sua oração xingando, tem uma coisa errada. Você não chegou ainda. Para que você orou orando, né? Será que foi para Deus, com o coração certo? Tem que tomar cuidado, né? Porque precisamos passar o tempo com Deus o suficiente mais para encontrarmos essa paz. Jesus fez isso. Obrigado. Sede. Lá em Lucas 22, 40, 48, Jesus fez exatamente isso. Se você examinar as Escrituras, você vai perceber Jesus fazendo isso várias vezes. Lá em Lucas 22, 40, 48, diz assim: chegando ao lugar, que é o Monte das Oliveiras, eles dizem: olhem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afaste-me deste cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então se levantou da oração e voltou aos discípulos, e encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, dos 12. Esse se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Então essa situação aqui mostra que Jesus, uma vez um colega meu disse que a coisa mais incrível em Jesus Cristo, esse colega não é católico, inclusive, ele disse para mim que a coisa que mais admirava em Jesus é que Jesus foi talvez o homem mais coerente de tudo que ele disse, porque tudo que ele disse ele praticou. Jesus não deu nenhum mandamento para nós que ele não tenha praticado. Isso é maravilhoso. Por isso podemos chamá-lo de Senhor. De fato, ele foi incrível nisso. E nessa oração que ele termina aqui, se você pegar essa mesma passagem em outros evangelhos, você vai descobrir que Jesus, na verdade, não estava aqui. Foi um momento prévio à ida de Cristo para a paixão, né, e a cruz, o sofrimento que passou, o julgamento. E Jesus, na verdade, não queria ir para a cruz. Né? Você vai descobrir isso nos evangelhos, não está tão claro. Nesse momento aqui, Jesus se ajoelha e ora até aceitar a vontade de Deus, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus não queria ir para a cruz, essa que era a verdade. Mas ao terminar a oração, mesmo não querendo aquela situação, Jesus terminou a oração em paz. E ao terminar a oração em paz, ele é recebido como um amigo traído ou traído. Essa é a situação. Então, se nossas orações hoje não nos levam a esse nível, tenha muito cuidado, porque possivelmente você já perdeu até a capacidade de discernir o que é espiritual e o que não é espiritual há muito tempo. Isso é muito perigoso. Talvez já está tão humano que não perceba os valores espirituais, mas graças a Deus, mesmo quando a gente dá uma desviada em qualquer área de nossas vidas, Deus recebe de volta. Ontem eu e o Nilton, a gente estava vendo um pedacinho do filme Peregrino, que é uma alegoria muito interessante, eu acho bastante interessante. Não é um filme hollywoodiano, mas a mensagem é fantástica. Se você conseguir perceber o que está ali, você vai perceber a sua vida de cristão ali, naquela peregrinação do personagem lá. Então, no momento ele sai do caminho, né? Vocês usam alegorias, né? Não, nós pegamos o caminho mais estreito aqui, mais curto, né? E acabamos
atolando aquele pântano, né? O pântano da dúvida, né? E aí aparece o Senhor Auxílio, né? E engraçado que sempre aparece o Senhor Auxílio e a Senhora Auxílio em nossas vidas espirituais, de irmãos e irmãs, e tira o cara do buraco lá. Falei, agora o que eu faço? Só voltar para o caminho. Então, se você tem tido uma vida fraca de oração, irmão, e você está aí atolado no pântano da dúvida, tomara que o irmão, o Senhor Auxílio, a Senhora Auxílio apareça para te ajudar, o Senhor discipulador, discipuladora, te fala, é só voltar para o caminho, volta a orar. Não tem, só isso. Sem culpa, volta a orar, vai dar tudo certo. Então, uma vida de oração, irmãos, nos traz invariavelmente uma vida de abundância, de paz, de permanência de frutos espirituais. Os frutos começam a ficar, né, gente? Amabilidade, bondade, fidelidade, pureza. Nós conseguimos perceber mais a voz do Espírito Santo que nos foi dado no batismo. A gente começa a perceber ele falando mais alto. A gente começa a querer obedecer o Espírito ao invés de obedecer às vontades da nossa carne. Isso é maravilhoso. Nós começamos, né? Ou voltamos a encontrar maravilhas na palavra de Deus. Às vezes aquela escritura que você já leu 300 vezes, de repente você bate o olho e, meu Deus, que escritura fantástica! E você leu aquilo 300 vezes, mas aquele dia, porque você está com tanta relação com Deus que ele te tocou e te deu o real sentido daquilo que está escrito ali. Só com relação com Deus a gente consegue chegar lá. Paulo, a minha esposa citou uma escritura ontem, que Paulo fala que ele tem que falar da vida dele, né? Eu posso simplesmente pegar a escritura e falar para qualquer um, até o Mateus pode chegar aqui, pegar a escritura e montar uma pregação para vocês. Então, eu pessoalmente não posso falar da minha vida de oração. Eu tive 2 momentos, por enquanto, na minha vida cristã. Tem que ser breve, não delongar demais, mas um momento mesmo depois de estar na igreja, de estar batizado, eu lutava demais com uma série de pecados dentro da igreja. Graças a Deus, o Senhor Auxílio e as Senhoras Auxílio e as Senhoritas Auxílio apareceram muitas vezes na minha vida para me desatolar. Muitas e muitas, incontáveis irmãos e irmãs me ajudaram a sair, né, daquela situação de dúvida e de pecado dentro da igreja. Pecado da imoralidade, eu vou falar um pouco dele daqui a pouco, é um dos pecados mais terríveis. A gente fala, pecado é idólatra, sim. Mas o problema do pecado da imoralidade é que ele não é o pecado da imoralidade, são os pecados da imoralidade, porque nós não caímos em imoralidade sem cometer um pecado só. Nós precisamos ter uma certa vida aí de pecado até chegar lá. Infelizmente, eu caí em alguns vezes. E por isso, quase deixei o reino de Deus. E, na verdade, não devia estar no reino de Deus, de fato, com aquela vida. Uma vida suja não é uma vida coerente para estar dentro da igreja. Precisamos nos arrepender, graças a Deus. Eu passei 1 ano orando para vencer esse pecado, essa luta, e outras mais. Mas essa é a mais difícil. Passei um ano orando até vencer. Nesse ano foram muitas as súplicas, foram muitas as lágrimas. E nós estamos no início do ano, eu queria muito te animar, porque foi exatamente isso que aconteceu no primeiro culto da igreja de 1999. O irmão falou: olha, você tem uma luta que é difícil demais para você, que você tem caído nela com frequência. Eu quero te animar. Passa o ano inteiro orando por ela, para vencê-la, para dominá-la, para que você não seja um escravo e perca a salvação. 1 ano inteiro eu passei. E ao final desse ano inteiro eu passei, sem planejar, mas eu passei 22 dias sozinho, em oração com Deus. Eu posso definir minha vida cristã como um antes e depois desse período de oração.
que abriu meus olhos para Deus e me fez perceber que eu era capaz de vencer qualquer luta. Claro que outras depois surgiram, mas essa luta, Deus me permitiu vencer. Eu queria muito te amar, não sei quais são as lutas de todos aqui, mas você sabe o que está afastando você de Deus. Talvez seja um desejo que Deus não realiza de jeito nenhum, por alguma razão. Talvez sejam pecados como esse, as imoralidades, o mau hábito de cobiçar, de não saber nem olhar mais para a mulher, nem sabe mais olhar para o homem com pureza. Isso te leva a uma conduta de cobiça frequente e que te leva à masturbação ou mesmo aos atos sexuais, heterossexuais ou homossexuais. Nós podemos vencer qualquer luta em nossas vidas, mas precisamos ter uma vida com Deus. Sem isso é impossível. Uma vida com Deus nos conduz à santidade, irmãos. E sobre isso eu queria falar aqui no último ponto nosso, santidade. 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Ela fala assim, também, a escritura não nos é incomum, né? Ela fala assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, olha o que Pedro está nos chamando, nação santa. É isso, é disso que nosso irmão Simão Pedro chama aqueles que se relacionam e se submetem a Deus, que fizeram de Cristo Senhor de suas vidas. Uma vida de profundidade com Deus nos leva invariavelmente a uma vida de santidade. Eu quero apregoar algo importante. É impossível andar com Deus sem uma vida entregue à santidade. A santidade, irmãos, a santidade ela não é opcional em nossas vidas. Irmãos, a santidade ela não é uma opção. Não é opção. Grave isso. Não é opção ser santo na vida de quem se diz cristão. Não é opção. Amém? Amém. Santo quer dizer separado. Não que devamos nos isolar desse mundo. Jesus falou sobre isso. Ele fez uma oração e falou justamente isso. Não peço que os tires do mundo. Não tem como a gente sair do mundo. Existe um grupo lá no Canadá, nos Estados Unidos, chamado Amish, que eles entendem a Bíblia, eles entendem assim, eles acharam que não tinham condições de viver no mundo, não sabe o que eles fizeram, eles se isolaram. Então eles vivem em fazendas, isolados. E é interessante que as mulheres e os homens se vestem por roupas do século XVII. Eu e o Cristiano, nós vimos esse pessoal lá no Canadá. A gente quis tirar uma foto e o segurança do aeroporto não deixou. Lá não pode. Porque as mulheres e os homens se vestem, eles realmente se fecharam, mas não é assim. Não é desse jeito que Cristo quer. É que a gente se separe. Não vou julgar. Obviamente, eles podem ser salvos, obviamente. Não é o ponto, né? Mas não é assim. Não é assim. Deus quer que a gente se separe das coisas desse mundo. E nosso coração seja separado desse mundo. Então, Cristo, né? O próprio Cristo sempre andou entre pecadores. Mas nós devemos ter nossos corações, as nossas mentes separados dos hábitos e das condutas, das práticas pecaminosas desse mundo. Separados, santo. Isso está disponível para qualquer um. Eu sei que
Todo mundo chama Paulo de santo, né? Pedro de santo. De fato, são santos. Mas Pedro também nos chamou de santo, desde que eu seja obediente à palavra de Deus. Então, qualquer um de nós pode viver e deve viver uma vida santa. Muitas vezes eu ouço as pessoas questionarem: mas Jesus sempre andava com ladrões e prostitutas, como se dizer: não, então eu posso andar com Jesus e ter a vida que eu quiser. Não é verdade, não é bem por aí. Lá em Lucas 15, 1, Mateus 9, 10, só nota isso aí, mostra que de fato Jesus andava entre essas pessoas, mas o propósito, que todo mundo sabe, de Jesus andar com essas pessoas, com pecadores, era para salvá-los. Não era andar com aquela turma para permanecer do mesmo jeito. É uma leitura muito, me perdoe, muito tosca das Escrituras. Achar que você pode permanecer no pecado andando com Cristo. Isso não é possível. E a gente pode confirmar isso lembrando do jovem rico. Todo mundo, 90% conhece a história do jovem rico. Ao ser confrontado por Cristo, o que ele fez? Embora. Porque não dá para ficar junto com o erro e junto com Cristo. É impossível. Então aquilo que se diz cristão, que se diz irmão, mas é frequente nas mentiras, no egoísmo, no orgulho, na cobiça, na masturbação, nas imoralidades hétero e homossexuais, na corrupção, nas orgias, e no amor às coisas desse mundo. Às vezes você ama tanto o seu trabalho que não sobra tempo nenhum para Deus, sem pensar nisso. Se você anda assim, você não pode ser discípulo de Jesus Cristo, não pode ser cristão. Cristão não é título, cristão é vida. E é interessante, vou pedir o Nicolas para projetar na escritura, só para a gente entender essa santidade. Pedro também, no versículo na frente, em 2 Pedro 2, 11, 12, Pedro fala assim, na versão que a gente usa mais, a NVI, ele diz assim: amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. Interessante que aqui reforça a questão das condutas imorais, que não devemos misturar, mas é interessante que na versão do João Ferreira de Almeida, que o Nicolas pode mostrar aí, olha como é que ele chama essas pessoas que obedecem a Deus. Na versão NVI é estrangeiros, e ele fala, o João Ferreira traduz como peregrinos e forasteiros. Forasteiros. E essa palavra me chamou a atenção, eu acho que fizemos tempo com Deus juntos na quinta-feira, e essa palavra me chamou demais a atenção, forasteiros. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que andar contra a. Mas focando na palavra forasteiro, é uma palavra muito forte, né? O forasteiro, interessante que o forasteiro é aquele que é de fora, né? Obviamente. E o forasteiro é um cara que é estranho àquela terra que ele está visitando, vivendo. É estranho. Ele pode até vestir com a roupa do pessoal da região. Ele pode até tentar imitar o sotaque, né? Falar, você sabe como é que é? Você pode até falar isso, né? Mas o pessoal vai olhar para ele, esse cara não é daqui. Ele não é daqui. O forasteiro é isso. Ele, por mais que se esforce, ele nunca vai ser daquele lugar. Nunca vai ser. Pode até receber o tipo de cidadão honorário, mas não é daquele lugar. Você bate o olho e vê. E um forasteiro, interessante, ele vive com a cabeça na sua terra natal. Isso é um forasteiro. Nós somos forasteiros desse mundo, irmãos. Amém. Forasteiros. Nós vivemos com a nossa cabeça no reino de Deus, ou vivemos pensando no nosso chefe, ou vivemos pensando naquilo que nós não temos ainda, ou vivemos pensando naquilo que Deus não nos deu nesse mundo. Como nós temos vivido como forasteiros, ou nós queremos ser habitantes desse mundo, cidadãos desse mundo, reconhecidos. O que nós queremos ser? Dependendo da nossa escolha,
depende da nossa oração também. Que nós queremos ser. Eu não quero discutir aqui o que é legítimo e o que não é ilegítimo. Acho que não gosto de falar isso. Porque se eu for começar a discutir se é plausível, poxa, que pena que o menininho não tem comida, né? Desgraças acontecem a todo tempo, injustiça acontece a todo tempo, mas estamos aqui para discutir a palavra de Deus, não políticas sociais. Aliás, quero muito animar os nossos irmãos a serem menos partidários politicamente e mais partidários do partido de Jesus Cristo. Amém. Pelo amor de Deus. Tá? Porque isso mostra quanto nós estamos ligados a esse mundo que vai acabar. Né? Encorajá-los a ser partidários do partido do reino de Deus. Deus ajuda que não cria um partido desse mundo. Do reino lá de cima, não é daqui não. Se criar um partido com esse nome, não se filia não, hein? Então, eu sei que conversa, né, são boas e tudo, né? O meu irmão perguntou, por que você não escreve sobre política lá no Facebook? Eu falei, irmão, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo, isso é um assunto que não tem importância para mim. Diante das coisas que eu tenho com Deus, não tem importância. Então eu me recuso. Prefiro, embora a carne até quer discutir, o Espírito me fala para não fazer isso. Amém? Amém. Então que a gente possa refletir sobre isso. Vou usar um último texto aqui. Pensando nessa questão da luta, né, da santidade, lutar pela santidade nos traz alguns sofrimentos, irmãos. Então, se você luta com pureza, isso te traz sofrimento. Né? Lutar para ser puro nos traz sofrimento, sim. Lutar para ser honesto nos traz sofrimento. Eu digo um irmão falando que, né, quando viu, né, a fatia lá do leão que ia ser engolida, né? O irmão lutou. Eu pensando, será que eu pago? Será que eu não pago? Será que ele pagou, graças a Deus, porque o irmão não fez, né? Mas, né? Aí depois aí vem os pensamentos humanos, mas o governo retribui, e pá, e tal, mas o nosso reino não é de Deus, esse mundo não é de Deus. Então precisamos obedecer. Então traz sofrimento por lutar para fazer a vontade de Deus, traz sofrimento. Não vamos ser mentirosos, que não traz sofrimento. Mas olha o que fala em 2 Pedro 4. Nesse eu quero que vocês me acompanhem. Rapidamente. 2 Pedro 4. Isso eu li com Deus na quinta-feira também. 2 Pedro 4. Não, 1 Pedro 4. Perdão. Foi meu erro mesmo. Não foi porque eu queria ver se vocês estavam assim. Então, 1 Pedro 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles, ou seja, os do mundo, né, acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, sendo julgados, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente,
Na versão do João Ferreira diz: amem-se ardentemente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, continua. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes, repito, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Por quê? Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. A gente quer saber como é que eu estou com o Espírito? Preste atenção, irmãos. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar em suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Animá-los a estudar isso aqui, depois fazer longas meditações a respeito disso, principalmente se você percebe sofrendo por fazer a vontade de Deus. O sofrimento com Deus, ele resulta em alegria. É interessante que ele compara esse sofrimento nosso para agradar a Deus ao sofrimento de Cristo, né? Mas Cristo rompeu com o pecado. Fugir da imoralidade traz sofrimento. Tanto que tentamos às vezes racionalizar para justificar nosso pecado. É fisiologia e tal, é assunto fisiológico. Não aceitamos. Independente de fisiologia, nós podemos sim dominar nossos impulsos completamente. Nós enfrentaremos sofrimento para evitar a mentira, para evitar o materialismo, para evitar a raiva, para evitar a ira, o ódio, o orgulho e todos os outros pecados que a natureza humana está sujeita. Nós vamos sofrer. Isso tudo porque, como diz Pedro, nós sofrer para fazer a vontade de Deus, participamos do sofrimento de Cristo, que teve de passar por isso para vencer o pecado. E aí que vem o ponto. Nós sofremos em Deus, para agradar a Deus, nós sofremos para vencer o pecado. Cristo foi até a morte para vencer o pecado. Ele foi a última instância. A maioria de nós não vai ser cobrado por isso. Nós não vamos precisar morrer para vencer o pecado. Nós podemos vencer o pecado vivos. A maioria de nós. Vão ser raríssimos. Talvez se você for um evangelista na China, talvez vão te matar por isso, por obedecer a Deus. No Iraque, né? Mas aqui não. Aqui você vai poder sofrer em vida e romper com o pecado por meio do sofrimento. Por isso, o sofrimento em Cristo é razão de glória, é razão de exultação, é razão de alegria. E é por isso, quando a gente pensa nisso, a gente entende por que os discípulos do primeiro século, quando eram presos, iam para a cadeia e cantavam hinos, entoavam hinos de alegria, de tanta alegria a ponto de acontecer terremoto e liberar todo mundo. É por isso que quando os discípulos, ao serem presos e chicoteados, saíram alegres. Olha que coisa doida, saíram alegres por ter apanhado, por ter fazer a vontade de Deus. Irmãos,
Nós precisamos entender essas coisas. Entender como elas são reais. Porque isso vai te parar, vai fazer você parar de sofrer, entre aspas, à toa, por fazer a vontade de Deus. Ao invés, você vai sofrer, vai sentir na carne. Porque Cristo venceu o pecado na carne. E assim nós sofremos também na carne, mas para romper com a corrente de pecado que tenta nos aprisionar. Queria animá-los com isso. Sofrer por Deus é um motivo de alegria. É estranho, né? Mas se você for um homem e uma mulher de oração, você vai entender isso. Vai entender. Estevão, apedrejado ali para os céus. Pá, todo mundo jogou pedra e ele. Deus perdoa eles. Saiu. Como é que você vai? Todo mundo tacando pedra de verdade, né? E você fala, Deus, perdoa eles, não sabe o que fazem. A face dele parecia de um anjo. Mas isso é para mim e para você, irmãos. Eu posso dizer que o meu de oração, perto disso, está distante. Eu preciso me arrepender e voltar a minha cabeça para Deus. Os olhos para Deus, porque é isso que Ele quer que nós experimentemos. É isso que Deus quer que façamos. Então, para entender essas coisas, necessário é ter relacionamento profundo com Deus. Pedro fala uma coisa interessante aqui. Como disse, santidade não é uma opção. Então, Pedro dá um conselho aqui lá no versículo 1, ele fala assim: portanto, uma vez que ele sofreu corporalmente, armem-se do mesmo pensamento, ou seja, esteja ciente que para fazer a vontade de Deus, você sofrerá no seu corpo. Quando aparecer aquela mulher te dando bola, irmão, se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai se armar e falar assim: não vou olhar para ela de jeito nenhum, não vou. Arme, fica armado desse pensamento. Agora, você vai sofrer, com certeza, porque você vai querer olhar. E como diz o sábio irmão nosso aqui, ele diz que você só sabe se uma mulher está olhando para você se você olhar para ela. Olha que interessante. Interessante isso, né? Se você não quer, você só sabe, então não olhe para ela. Se você, irmã, estiver na situação, né, parecida, né, faça o mesmo. Não flerte. Né, não flerte. Vai ter sofrimento? Vai ter sofrimento. Né? Vai ter sofrimento, sim. Casados passam por isso. Porque solteiros vão passar. Né? Haverá sofrimento. Que a tentação é, nossa, será que eu estou mais bonito hoje? Será que eu estou mais charmoso hoje? Então, para anular essas coisas, existe sofrimento. Quando seu chefe foi injusto com você, você tem vontade de falar, né? Não falar vai trazer sofrimento, você vai ter que ficar segurando ali, né? Não é aquela coisa querendo sair de você, e você me ajuda a fazer isso. Traz sofrimento. Mas traz sofrimento também. Não obedecer a Deus, não se esqueça disso. Muito mais sofrimento. Ser desobediente. Só um comentário, né? Eu assisti um filme que eu assisto de vez em quando com minha filha, Os Incríveis, né? Tem uma hora que o senhor incrível perde a paciência. Pô, sofreu muito depois, né? E pegou o chefe dele e quebrou o chefe dele. Então, ele extravasou, né? E sofreu depois, né? Então, não xingue o seu chefe. De jeito, respeite o seu chefe. A autoridade que Deus colocou, né? Pela vontade de Deus, ele está nesse seu chefe. Então, dedique-se à oração. Tá bom? Como falou aqui, como Pedro nos diz, também Colossenses 4:2 nos ensina. Tá? Pedro nos ensina isso lá no versículo 7, viu? Serão criteriosos, sóbrios, dediquem-se à oração. Em Colossenses 4:2 fala a mesma coisa, dediquem-se à oração. Então, irmãos, irmãs, amigos, família, visitantes, espero que tenha ajudado vocês. Você saiba daqui uma decisão de
praticar isso. Não sejam meros ouvintes, né? Mas sejam praticantes disso aqui. Eu te afirmo que isso vai te libertar. Vai te deixar mais feliz, muito mais feliz. Independente do que você está vivendo, do problema que você está vivendo, independente do que você não tem, independente do que Deus não te deu ainda e talvez nunca vai te dar, você vai ser feliz se você praticar essas coisas. Então, decida buscar uma relação profunda com o Pai por meio da oração. Nos faça compreender o comprimento, a profundidade, a altura da graça de Deus e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. Eu vou encerrar aqui, irmãos. Nós vamos fazer brevemente nosso momento da ceia e o momento das ofertas. Bem brevemente, mas com a devida profundidade. Obrigado.